Mas muito assim. Com falhas coletivas gritantes. É, individuais também. Eu acho que falhas individuais de Fábio, de Eli, comprometeram o Grando naquele quarto gol. Não tem proteção ali pra te ajudar, meu irmão. Não tem proteção, o cara Sabe vai como falhar o Grêmio mais. marcou ontem, Jesus? Mas O Grêmio três volantes, coloca, por favor, aspas desse marcou, tá? Porque não marcou nada. Mas como Não, é que o Grêmio três caras tentou se defender ontem? Fábio pela direita, que não marca rigorosamente nada. Reinaldo pela esquerda, que não marca rigorosamente nada. Dois ponteiros. No meio da área, dois zagueiros pesados, o Rodrigo Eli e o Kahneman. À frente da zaga, um vijaçante correndo por todos os lados, que nem limpadora de para-brisa, mas sem conseguir, afinal de contas, são 68 metros para correr, e não tem como. O PP, que dá uma segurada, uma trombada, mas não é o cara que corre, e só. Natan com a mãozinha na cintura, Cristaldo mãozinha na cintura, João Pedro mãozinha na cintura, Soares mãozinha na cintura. Nenhum time do futebol mundial em 2023 consegue se defender com 5 jogadores e meio. Não dá, cara. Aí é que tá. Não dá. Pois é. O próprio Corinthians estava meio assim. Os guris dos lados não voltavam, o Yuri Alberto recebendo balão, o Renato Augusto tem que ficar na zona morta, porque se tu botar ele para marcar não vai adiantar. Corinthians também se defendia com pouco. Por isso o jogo foi 4-4, vejam só. Tava todo mundo aberto. O Renato tem que explicar algumas situações, como, por exemplo, por que o arquivamento do Ronald, que pegou uma bomba, que foi jogar contra o Atlético Mineiro que ele fez gol, né? na arena, e ele deu muito certo naquele jogo. E depois ele desapareceu. Ele tem o quê? Alguns minutos? O próprio Cuiabano não tem acontecido isso com ele, O Cuiabano foi a novidade que o Renato apresentou no jogo contra o Atlético fora de casa, quando ali ele começa, acho que o esquema com 3 zagueiros, né? Não, ele começa contra o Atlético? No Grenal. E contra o Atlético, ele escala um time com 3 zagueiros, bota o Cuiabano. E o Cuiabano entra no Grenal de ponta. Exatamente, mas contra o Atlético ele começa o jogo, né? Ele tem a ideia inicial e faz gol. Então, assim, são algumas situações que eu não consigo compreender o raciocínio dos treinadores, porque a gente não tá lá dentro vivendo o dia a dia e tendo todas as informações que eles recebem. Mas é por isso que eu te digo, Jesus, que o debate da arbitragem ele monopoliza as atenções do jogo de ontem. Não, é que é muito grave. É muito que a arbitragem grave. ontem foi muito grave. Eu não acho que não deve ser debatido. Pelo contrário, tanto que nós abrimos o programa e tinha que ser assim, falando sobre isso. Mas a arbitragem não foi o único acontecimento do jogo de ontem. O Grêmio deu muito mole, cara, para usar um termo que o Renato usa, o nana neném do Grêmio, para usar outro termo dele. Vem cá, tu não pode tomar 3 gols em 6 minutos, cara. Incrível. Não pode dar o espaço que deu. Então foram muitos problemas. Por isso eu estou defendendo um time com mais proteção, mas mas eu acho que isso não vai acontecer. Não é uma premissa do Renato histórica armar o time com protetores mais combativos no meio de campo, porque ele gosta de times que jogam com a bola. Uma premissa, é uma identidade do Renato, isso é respeitável. O problema é que esses caras o Grêmio não tem. O Grêmio não tem mais Maicon, Douglas, Luan. Não tem. Luan tem, mas não aquele Luan, né? Não tem mais um time armado dessa forma. A minha ideia, e eu acho que o futebol também muda muito rapidamente, a minha ideia é de sempre colocar equipes com jogadores mais fortes, intensos, velozes, combativos, mesmo que tu tenha que deixar fora jogadores mais técnicos. Isso que eu vejo no futebol atual. A técnica não é mais tudo. Hoje tem um jogador que saiu do Grêmio e está se destacando, guardadas as devidas proporções, dentro da realidade dele. Lucas Silva no Cruzeiro. Tassiano no Bahia. Eu acho que não são esses jogadores. Agora tem uma coisa assim, Deu. Tudo bem, mudou o ambiente, os caras... O Lucas Silva sabe qual é não se enquadra no meu resposta porque tu disse? A tabela de classificação. O Cruzeiro tá lá Todos embaixo. Aí é o 15º, o Inter tem um são jogador... jogadores para essa posição. Vou analisar aqui, Horácio. O Inter tem um jogador que, para mim, para o esquema do Kudê, é um jogador que vem enfrentando dificuldades e joga do jeito bem diferente do que fazia com o Mano Menezes, onde era essencial, mas no esquema do Kudê, outros volantes funcionam mais que ele, mas que para o Grêmio seria fundamental, seria Bruno a peça. Não, Gabriel. Seria assim, no time do Grêmio, a luva. A luva pro time do Grêmio. Esse é o cara que o Grêmio rouba, entrega pro PP, entrega pro Vijaçante e vai o Rômulo, olha aqui, ó. Não, o Rômulo menos. Por quê? Porque o Rômulo cabe no sistema do Kudê mais que o Gabriel, porque o Rômulo tem construção. O Gabriel não tem construção. O Gabriel tem
Muito combate. Como o time do Cudê é um time projetado, é um time de entrar no campo do adversário e é um time de, em tese, propor mais, o volante com essas condições, ele se torna, ok, ele tá ali guardando a área, mas é melhor ter um cara que constrói.